Olá, pessoal. Aqui é a professora Maíra, da Universidade Federal do Paraná. Esse é um curso de Fisiologia do Sistema Digestório, essa parte mais precisamente falando dos monogástricos, dos animais não fermentadores. E hoje a gente vai continuar falando das secreções do trato gastrointestinal, da parte 1, que começou na aula passada e vai continuar agora com a secreção gástrica. Na próxima aula, na parte 2, a gente vai abordar a bile e o suco pancreático. O estômago, então, ele também participa da fase cefálica da digestão, né? Eu não sei se vocês lembram das outras aulas, mas a fase cefálica é aquele momento em que só de você olhar o alimento, você já começa a produzir saliva, enfim, a se preparar para comer. E como que o estômago participa disso, né? Então, já começa a ter uma certa secreção de ácido, né, e de enzimas, enfim, que são importantes para o suco, para a digestão do suco gástrico. Depois tem a fase oral, em que isso continua, né, você vai colocar a comida na boca e aí aumenta a resposta salivar, enfim, começa a ter a deglutição e tudo isso dá estímulo também para o estômago. Por fim, chega a fase gástrica da digestão e é quando literalmente o alimento chega no estômago e aí sim é secretada a maior parte do suco gástrico que a gente vai ver agora, né? Então, o cachorrinho aqui com esse olhão, né? Então, aqui ele tá, por exemplo, na fase cefálica, né? Ele tá cobiçando, tá vindo estímulos visuais, vindo estímulos olfativos e isso já prepara ele para receber, né, o alimento, inclusive gerando secreção gástrica. Assim que ele come, que ele põe na boca, né, que ele abocanha o bolinho, já é fase oral e em seguida tem a fase esofágica, né, que é o transporte pelo esôfago, e quando chega no estômago, aí a gente chama de fase gástrica. Bom, o estômago, na verdade, ele tem muitas funções, né? Popularmente as pessoas acham que a principal função do estômago é a digestão, mas não é bem assim, né? Inclusive, algumas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica ou que tem algum tumor e tem que remover grande parte do estômago sobrevivem sem o órgão, né? Se ele fosse fundamental para a digestão, provavelmente isso implicaria em muitos problemas, né? Mas ele faz digestão, mas é uma participação pequena, como a gente vai ver, mas ele tem várias outras funções que sim são importantes, apesar de não serem fundamentais no caso de seres humanos. Então, a primeira coisa, ele armazena, ele funciona como um armazenador, ele reserva temporariamente o alimento. Por que isso? Porque ele vai conseguir liberar, né? Uma das outras funções dele é fazer a regulação do esvaziamento para o duodeno. E como o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, é o principal responsável pela digestão e absorção, essa sincronização, essa coordenação, ela é muito importante para que o processo se dê da forma mais, digamos, mais benéfica possível ou com o maior rendimento possível. Mas a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, né? Além disso, a gente sabe, né, ele secreta não só prótons, né, mas HCl, e o que mata micro-organismos, o ácido clorídrico famoso, né, e também ajuda a converter o pepsinogênio na forma ativa. O pepsinogênio é o precursor da pepsina, né? Todos os imogênios são enzimas que ainda não foram ativadas, então tem um passo para ativação. Depois a gente vai falar por que é importante ela ser secretada como pepsinogênio e não como pepsina, né? A secreção do fator intrínseco, que é uma proteína muito importante para absorver a vitamina B12 ou a colabamina. Então, a célula parietal, como a gente vai ver, além de HCl, ela libera também fator intrínseco. Esse fator intrínseco se liga a B12, é uma proteína, quando ele cai no duodeno, e lá na frente, no ilho, no final do intestino delgado, ele então absorve a B12, que é onde estão as proteínas responsáveis por absorver a B12, mas depende do fator intrínseco. Além disso, uma grande produção de secreção, só mostrar onde a gente está, né? Secreção de muco e bicarbonato, né? Que é o símbolo HCO3-, lembrando que é um ânion, para proteger a mucosa gástrica, porque como produz HCl, né, a mucosa, a gente vai ver que tem uma barreira protetiva em relação à parede, né?
Secreção de água para lubrificar e prover suspensão aquosa dos nutrientes. A digestão, ela se dá em meio aquoso, né? Então, como a gente já falou na aula anterior, tanto o intestino delgado quanto o próprio estômago acrescenta líquido para que fique mais líquido e facilite também esse processo de digestão e absorção. Além disso, tem uma atividade motora super importante para misturar essa secreção e também para ajudar a quebrar, fazer digestão física do alimento. A gente também vai discutir um pouquinho sobre isso. E uma das coisas super importantes é essa regulação do esvaziamento. Ele ainda tem também uma função de filtragem, porque só passa para o duodeno, no caso de seres humanos, por exemplo, abaixo de 2 milímetros, né? Mas no geral, para todos esses animais, só pedacinhos muito pequenos vão passar para o duodeno, porque senão a digestão química ela não é tão eficiente. Uma coisa interessante é que o estômago ele vai ter regiões diferentes, né? Então aqui tem uma parte não glandular, que é essa rachuradinha, né? No rato, por exemplo, ela é bem grande e acredita-se que ocorra um certo tipo de fermentação aqui. Alguns animais não vão ter isso, né? Outra região é chamada de cárdia ou região cardíaca, que é bem na entrada, né? Ali, junto na junção do esôfago, aqui mostrando o estômago humano e canino se parece bastante, inclusive, né? Uma regiãozinha pequena. Por fim, a região gástrica mesmo, o corpo, que é onde vai ter a principal produção do suco gástrico, a gente vai ver isso. E, por fim, a região pilórica, que é próxima ao piloro. Então, essa distribuição, ela muda de acordo com a espécie, né? Aqui é importante salientar, é uma figura do livro do Dux, não está em escala, né? Obviamente, o estômago do humano é muito menor do que do boi, mas para representação eles fizeram assim, mas não está em escala. Chega a ser 70 vezes maior, né? Então não está de acordo com o que é na realidade. E essa mucosa, então, como eu falei, ela vai ter diferentes funções, né? Então, a cárdia, a região do esfíncter esofágico inferior, ela vai produzir principalmente muco e bicarbonato, que é o que protege a parede do estômago contra o ácido e contra a pepsina, por exemplo. Porque pepsina é uma proteína, é uma protease que degrada as proteínas. As células são feitas de proteína. Então, se ela tiver acesso à parede do estômago, ela pode causar um machucado. Ao mesmo tempo, essa região aqui, que é chamada de fundo, ou corpo, ou zona gástrica mesmo, ela que vai secretar a maior parte dos componentes do suco gástrico, que é o H e o Cl, né? Na verdade, está faltando aqui HCl, o fator intrínseco, que a gente já falou que é importante para a absorção de B12, muco também e bicarbonato, além dos pepsinogênios e da lipase gástrica. Então, essa é a região onde vai ter as glândulas gástricas que vão ser responsáveis por produzir a maior parte dos componentes do suco gástrico. E, por fim, a região antropilórica, que também vai ser muco e bicarbonato. Ou seja, começo e fim do estômago, né? Cárdia e piloro, antropiloro, muco e bicarbonato, proteção. O meio, a região central ali, é que vai ser principalmente responsável por produzir os componentes do suco gástrico. Então, o suco gástrico vai ter muco, bicarbonato, isso todo o estômago, além dos íons, como cloreto e H+, mas tem outros, como o próprio potássio e sódio, enzimas, lipase gástrica e pepsinogênio, que depois vira pepsina, fator intrínseco para absorção de B12, e a gente vai ver que também tem alguns hormônios. Bom, nessas diferentes regiões, elas também vão ter padrões de motilidade diferentes. Então, a região da cárdia, ela é muito importante para prevenir o refluxo, porque o esfíncter esofágico inferior tem que estar bem fechado para não promover o refluxo de volta para o esôfago, como a gente viu na aula de motilidade. Além disso, nos momentos certos, ele tem que relaxar para liberar o alimento. Essa região aqui também pode acumular gases, então ela regula também a eructação. Se o acúmulo de gases for muito grande, ele consegue abrir e ser liberado e vencer também o esôfago. Ele vai ter a tendência de jogar para o estômago, né? Fazer peristaltismo para jogar para o estômago. Então, se tiver muitos gases, aí sim consegue fazer essa força contrária e liberar, né?
O fundo e o corpo é o tal reservatório e também faz uma força tônica durante o esvaziamento, né, no sentido de ter um peristaltismo para empurrar para o piloro. Uma coisa interessante que eu acho que eu esqueci de falar na aula de motilidade é que o estômago, além daquela camada circular e longitudinal, ele vai ter camadas oblíquas de músculo. Isso faz com que a motilidade dele seja muito mais complexa do que simplesmente só o peristaltismo, né, como a gente vai ver agora. E por fim, a região de principal com um papel muito grande na motilidade é o antro piloro, porque ele vai misturar, triturar, peneirar e regular o esvaziamento. Como que ele faz isso? A gente vai ver agora, principalmente a questão da trituração. Por isso que alguns animais conseguem engolir a comida inteira. A gente vê que muito cachorro não mastiga nada, né? Ele simplesmente engole. E aí, como que ele faz para fazer a digestão física? É o estômago que vai fazer isso. Como que o estômago faz isso? Opa, achei que tinha aqui. Tá faltando essa. Tá na própria aula de motilidade, né? Ele vai, se a gente lembrar, ele vai jogar contra a parede, ele contrai essa região e ele faz uma retropropulsão bastante forte, ó, eu tô fazendo aqui com o cursor, né? Em relação à parede do estômago, isso faz com que quebre os alimentos. Então, continuando, porque afinal a aula é de secreção, né? As glândulas gástricas, elas não são glândulas bem definidas, elas estão também nessas reentrâncias, então aqui a gente vê esse buraquinho aqui na mucosa gástrica, e aí a gente vê as glândulas, essa glândula não definida que vai ter vários tipos diferentes de célula. Então a gente vai ter a célula mucosa superficial, que vai produzir muco, e a célula mucosa do colo, que vai produzir bicarbonato. Então, bem no inicinho aqui, a gente vai ter a mucosa superficial. Ela vai liberar muco, porque afinal o muco tem que vir para cá, né? Faz sentido que elas fiquem na saída, porque é o que vai formar aquele gel pegajoso que vai proteger o estômago. Mas, internamente, a gente vai ter as células parietais, que aqui estão laranjinha, que vão liberar ácido gástrico e o fator intrínseco, como eu já falei. Essas células verdinhas aqui são as células semelhantes às heterocromafim, né? A gente pode abreviar, uma abreviatura do inglês é ECL. As células ECL liberam histamina, que é um fator parácrino. Já as células principais, que são rosinha aqui, elas vão liberar as enzimas pepsinogênio e lipase gástrica. Mas no fundo lá da glândula, a gente vai ter as células endócrinas, como a célula D e célula G. Então, a célula G aqui em amarelinho libera gastrina. Essa é fácil de lembrar, né? Porque G de gastrina. E a célula D, aqui mostrada em azul, vai liberar somatostatina. A somatostatina, em alguns casos, é hormônio, em outros é agente parácrino. Aqui ele vai ser agente parácrino. Células parietais ou oxínticas são as células que produzem, então, o HCl e o fator intrínseco. Elas são células bastante diferentes morfologicamente, porque elas têm essas túbulo-vesículas aqui que estão mostradas em roxinho, que são túbulos de membrana que aqui no estado não ativado, ou seja, que não está produzindo muito ácido, elas estão dentro da célula. Quando essa célula é ativada, a gente vai ver que tem vários jeitos de ativá-la, né? Ela vai formar essas duas reentrâncias aqui, e essas túbulo-vesículas vão para essas reentrâncias, então ela é bastante inconfundível. Isso aqui aumenta a superfície para a secreção do ácido. Por quê? Porque são canais iônicos que ficam na membrana e que se liberam, né? Que liberam o hidrogênio, o cloreto, para formar então o HCl. Além disso, como esses íons são mandados contra o gradiente de eletroquímico deles, né, a concentração é muito diferente entre o meio externo e o lumen e o interior da célula, né, entre o lumen do estômago e o meio intracelular, demanda muito ATP. Essa diferença de concentração pode chegar de 1 milhão de vezes. Então, por isso que essa célula, quando ela está ativada, ela precisa ter muitas mitocôndrias para gerar o ATP necessário para isso. Então, essa aqui é a cara dela ativada, né? Em relação à célula parietal,
A gente também vai ter aquela diferença, né? Aquela polaridade das células. Então, a gente vai ter um trocador bicarbonato-cloreto. É interessante, né? Por que é importante ter esse trocador bicarbonato-cloreto? Primeiro que ela precisa de jogar cloreto para fora, então ela vai captar isso do meio interno, né, do líquido intersticial, mas ao mesmo tempo ela devolve um bicarbonato. E por que isso é relevante? Porque senão poderia ter um desbalanço de pH, né? Então, ao mesmo tempo que ela libera o HCl, ela joga um bicarbonato e digamos que isso traz um certo equilíbrio para o equilíbrio ácido-base do corpo, né? Já o hidrogênio, o cloreto vem então no meio intersticial. E o hidrogênio? Então depende de uma quebra da água, né? Que vai gerar esse bicarbonato por ação da anidrase carbônica, que vai juntar com CO2, então são células ricas em anidrase carbônica, o AC aqui. Ao mesmo tempo, esse hidrogênio que sobra, né, a hidroxila vai formar o bicarbonato, e o hidrogênio é então mandado para fora pela bomba de prótons. Por que bomba de prótons? Porque está mandando o H+ para fora, e isso que gasta muito ATP. O cloreto acaba indo por um transportador também ativo, né? Então é um transporte ativo de cloreto. Esse transportador é um alvo farmacológico bastante importante, porque ele é o alvo dos inibidores da bomba de próton, né? Como, por exemplo, o omeprazol, que é um dos medicamentos mais vendidos no mundo, né? Então, quando você inibe essa bomba aqui, você diminui a produção do ácido. Então, a fase gástrica da digestão, ela depende qual que vão ser os estímulos que vão levar ao aumento da produção de ácido, né? A própria distensão do estômago, né, vai ser informado para o sistema nervoso central, que via nervo vago vai estimular a produção de ácido, pepsinogênio e gastrina. Uma coisa interessante é que o pepsinogênio, no pH baixo, ele se transforma em pepsina, né, que começa a quebra das proteínas, e a própria presença de oligopeptídeos, que vem dessa digestão do estômago, ela estimula também a gastrina, que por sua vez também estimula o pepsinogênio. Então, tem várias vias de estimulação da secreção de ácido, como a gente vai ver, né? Então, existem vias neurais, hormonais e parácrinas para estimular a secreção de HCl. Então, aqui, inconfundível, né, a célula com aquelas reentrâncias que a gente já viu, a célula parietal. A célula ECL, que é aquela semelhante à enterocromafim, ela vai liberar a histamina, que é esse H+ aqui, que é um agente parácrino que age diretamente na célula que produz HCl, na célula parietal. Os neurônios do nervo vago vão estimular a célula parietal por via neural através da acetilcolina. Mas eles também ativam a própria célula ECL a gerar mais histamina, né? E, por sua vez, a célula G, que também está lá na glândula gástrica, ela é estimulada via neurônios com esse peptídeo liberador da gastrina a liberar a gastrina, como é um hormônio. A gastrina cai na circulação e aí ela consegue agir também na célula ECL, estimulando a histamina e também estimulando a própria célula parietal. Qual que é o principal estimulador da célula parietal, né? A gente viu que tem três: um parácrino, que é a histamina, a própria acetilcolina do sistema nervoso autônomo e um endócrino, que é a gastrina. O principal é a histamina, e aí a gente vê que faz sentido, né, a acetilcolina também estimular a célula ECL e a própria gastrina. Então, são mecanismos, digamos assim, de amplificação desse estímulo, né? A ranitidina, que é também um dos medicamentos usados para tratar gastrite e excesso de produção de ácido, ela vai agir nos receptores H2, que são receptores de histamina, não nos receptores H1. H1 é quando a histamina vai ter um papel em processos alérgicos, né? Então, aqui, ranitidina, ela vai agir no H2, impedindo, então, diminuindo a produção do ácido. Mas qual que vai ser o mais efetivo mesmo? Vai ser o omeprazol, o famoso omeprazol, porque ele vai agir diretamente na bomba de prótons, independente do que está estimulando a produção do ácido, né? Como a gente viu, são várias vias de estimulação. Bom, assim como a saliva, tem uma mudança da concentração
do suco gástrico, né, tanto do HCl quanto do potássio e sódio, dependendo do fluxo secretor. Aí, nesse caso, quanto maior o fluxo, maior a quantidade de HCl. Quanto menor o fluxo, menor a quantidade de HCl. Uma coisa interessante que é de falar é que, independente, mesmo em baixo fluxo, a quantidade de potássio no suco gástrico é maior do que no plasma. Por isso, por exemplo, animais ou pessoas que vomitam muito podem ter hipocalemia, que é também que acabam levando a uma letargia da pessoa ou do animal, né, ameaçando a vida, porque a concentração de potássio é uma das coisas bastante importantes que a gente tem que controlar para manter a homeostase, né? Então, aqui, observando a secreção, deixa eu só me tirar do caminho, né? A secreção gástrica pela histamina, a gente vê que a histamina ela aumenta a quantidade de cloreto e a quantidade de H+, né? Então, é isso que ela vai fazer, ela vai acabar estimulando a liberação desses dois íons, aumentando, então, a quantidade de ácido gerado com o aumento do fluxo. Isso é feito principalmente pela histamina. Bom, o inibidor da célula parietal, né, existem alguns inibidores, então tem a somatostatina, que é produzida pela célula D e age paracrinamente, né, então tem vários também substâncias endógenas que são capazes de inibir a secreção do ácido, como também as prostaglandinas e alguns hormônios, como a colicistocinina, a secretina, o peptídeo inibidor gástrico, o PYY, neurotensina, são hormônios entéricos, ou seja, que vêm lá do intestino e que inibem a produção do ácido. Quando que eles vão inibir? No geral, quando o quimo chega muito ácido lá no duodeno. Daí o duodeno manda um informe falando, não precisa, né? A mensagem que ele passa é o seguinte, não precisa mais produzir tanto ácido assim. Então, existe uma integração entre a fase gástrica e a intestinal, que é isso que eu estava falando, né? Por quê? Porque quando o quimo chega no intestino delgado, o próprio sistema nervoso entérico é capaz de diminuir essa secreção ácida, né? Essa informação já volta, né? Ao mesmo tempo, assim como diminui a motilidade gástrica. Para que vai diminuir a motilidade gástrica? Para diminuir a saída de quimo do estômago para o intestino. Ao mesmo tempo, a presença de ácido vai liberar secretina, né, que estimula não só a secreção pancreática de bicarbonato, né, para neutralizar o quimo, como também manda um feedback lá para o estômago, fala, para aí de produzir ácido, né. A colicistocinina, que é liberada em decorrência de gorduras e proteínas no duodeno, também estimula a secreção de enzimas pancreáticas e inibe a secreção ácida. E o próprio GLP-1 e o GIP, que são liberados quando tem carboidratos, eles vão atuar na secreção de insulina também, mas também tem essa capacidade de inibir tanto a secreção ácida quanto a motilidade gástrica, né? Assim como o quimo como uma solução hiperosmótica também tem essa função, apesar de não se saber qual é o mediador. Então, como a gente viu, tem essa integração, tem várias substâncias que são capazes de inibir a secreção ácida e também a motilidade do estômago para o intestino. É muito importante que tenha essa interação para que o duodeno consiga fazer bem o papel dele, né? Então, você come uma feijoada ou um animal que come muito de uma vez, né? Passa muito tempo sem comer e de repente come muita carne, achou uma presa, enfim, ele precisa que essa digestão seja feita aos poucos, para que ele consiga absorver o máximo de proteínas possível. E digestão de carne é bastante complexo, né? Demanda muita degradação de proteína, de gordura, enfim. Quando a gente come uma feijoada também é um alimento muito rico em gordura e proteína. Então, isso demanda demanda um trabalho maior, então demanda mais tempo. Bom, as pepsinas, é interessante observar, eu já comentei isso, que elas são ativas, né? O pepsinogênio, ele é liberado inativo, depois ele é ativado no pH baixo, né? E assim que ele é ativado, ele mesmo começa a causar a ativação de outros pepsinogênios, né? Então, isso é muito comum no trato gastrointestinal, como a gente vai ver, né, nas enzimas do pâncreas também.
O muco é super importante, então lembrando que o muco é uma glicoproteína, que é chamada de mucina, que a gente viu que tem que é liberada pelas glândulas salivar, pela célula de Goblet no intestino, enfim, e também no estômago, né, por aquelas células mucosas que estão na bordinha da glândula gástrica. E aí, esse muco, ele vai formar uma barreira física protegendo as células da mucosa gástrica contra esse pH que pode ser tão baixo quanto 2, né? Então, a camada de muco ela é uma barreira física, mas ela sozinha não é suficiente para conter o suco gástrico. O que além disso vai ter, né? Como a gente viu, as mais próximas da saída são as células mucosas superficiais, que vão liberar muco, mas as células mucosas mais internas, elas vão liberar bicarbonato. Então, são os dois agentes nessa barreira, né? Então, aqui no lúmen vai estar o suco gástrico com pH 2, mas essa camada de muco, ela vai ter um pH crescente, né? Então aqui está mais baixo porque ela vai proteger, ela vai formar um empecilho para que o ácido chegue aqui nas células, né? Causando danos potenciais a essas células, então. Então, o que acontece quando tem dano, né? Quando o animal, uma pessoa vai ter a chamada úlcera. A úlcera nada mais é do que um machucado na parede gástrica ou do adenal. E por que ela é causada, né? Justamente porque essa barreira, de algum jeito, não foi suficiente, né? Ou baixa produção de muco, tem algumas substâncias anti-inflamatórias que vão diminuir essa produção de muco, e aí o ácido, ou uma hipersecreção ácida, que começa a estimular, começa a vencer essa barreira e acaba lesionando, então, uma região da parede gástrica. E quando isso acontece, o que vai acontecer? Né? Um machucado, vai ter edema, vai ter hemorragia e vai ter extravasamento de ultrafiltrado do plasma, de potássio, né? Que as células que foram rompidas aqui têm potássio, sangue, enfim, né? Vai causar problemas. E isso chama células do sistema imune que vão liberar mais histamina. Só que o grande problema a gente já tem as células ECL que liberavam histamina, mais histamina das células do sistema imune, isso estimula a produção do ácido. Então pode virar um ciclo, né? Um ciclo vicioso que não melhora o quadro, né? Mas o corpo vai ter algumas respostas protetivas, né? Quais são as barreiras protetivas? Deixa eu só passar, né? Então, você tem a influência lesiva, que seria a diminuição do muco, pepsina e também a presença do H. pylori, que eu já volto para falar, mas a gente tem alguns mecanismos de defesa, como muco, bicarbonato, o aumento de fluxo sanguíneo da mucosa, a capacidade regenerativa do epitélio e a síntese de prostaglandinas. Se vocês lembrarem, prostaglandinas também inibe a produção de ácido, né? Mas um grande vilão disso, que não acontece só em humanos, mas também em cães, e em alguns animais, né? Esse aqui é o H. pylori, esse aqui é o H. felis, né? São bactérias que conseguem viver nesse pH tão baixo, elas produzem uma urease, elas conseguem criar uma zona de proteção ao redor delas, então elas conseguem colonizar a mucosa gástrica e elas acabam gerando uma superprodução de ácido e gerando machucados mesmo, úlceras nos cães, né? Então aqui mostrando uma endoscopia de um cão, né, com úlcera gástrica, e aqui essas bactérias que podem causar esse tipo de problema, né, uma específica de gatos e essa H. pylori, que não ocorre só em humanos, né. Tem a dúvida se essa H. felis gera algum problema mesmo, mas só para mostrar que também tem animais que são colonizados por elas. Então, a gente tem anti-inflamatórios não esteroidais, por isso que é muito comum na prática clínica, né, quando você vai passar anti-inflamatório, já passar o omeprazol junto, para garantir que não vai ter danos. Além disso, a própria isquemia, né, a falta de irrigação sanguínea, o estresse, que diminui a produção do muco, e a presença, a contaminação por essas bactérias, pode causar, então, problemas na barreira do muco e gerar, então, machucados, enfim, ou irritar a mucosa gástrica. Então,
Terminamos a parte do suco gástrico e a gente se vê na próxima aula em que a gente vai falar da bile e do suco pancreático. Até lá!